E nós vamos agora de dois institutos que compõem o sistema constitucional das crises: Estado de Defesa e Estado de Sítio. Vejam o seguinte, pessoal: sistema constitucional das crises precisa ser entendido como uma situação de anormalidade constitucional, em que a normalidade constitucional precisa ser reestabelecida e medidas excepcionais e temporárias precisam ser utilizadas para o reestabelecimento desse Estado. Dentro do sistema constitucional das crises, como dito, nós temos intervenção federal, Estado de defesa e Estado de sítio. Nesse momento, a gente vai fazer um estudo tanto do Estado de defesa quanto do Estado de sítio. Então, anotem no seu caderno: Estado de defesa. Eu quero trazer alguns apontamentos basilares para vocês terem ideia a respeito desse instituto. Vejam o seguinte: é um instituto que guarda a previsão no artigo 136 da Constituição. A autoridade competente para decretar o estado de defesa é o presidente da República. Quando se decreta o estado de defesa, o presidente da República ele está representando o ente político União. Além disso, existe um órgão que necessita, deixa eu sair da tela aqui para não atrapalhá-los, que necessita, em momento posterior, marquem, grifem, sublinhem, negritem essa palavrinha posterior, que precisa aprovar o estado de defesa. Esse órgão é o Congresso Nacional. E, por fim, durante a decretação do estado de defesa, nós temos uma circunstância excepcional, uma circunstância que impede a alteração do texto da Constituição. Portanto, vocês lembram das limitações ao poder constituinte derivado reformador? Temporal, não existe na nossa Constituição. Circunstancial, formal e material, esse estado de defesa é uma limitação circunstancial ao poder constituinte derivado reformador. Anotem: para decretar um estado de defesa, é necessário um pressuposto de fundo. Qual é o pressuposto de fundo para decretar o estado de defesa? A necessidade de reestabelecer em locais restritos e determinados, atenção, restritos e determinados. Esse é o grande X do estado de defesa que vai ser um dos pontos de distinção para o estado de sítio. Reestabelecer em locais estritos e determinados a ordem pública e a paz social. Essa ordem pública e essa paz social, elas foram abaladas por grave e iminente instabilidade institucional ou por calamidades naturais. As instituições estão em conflitos. Calamidade natural aconteceu, mas em local restrito, em local determinado. Mas essa situação, por mais que seja em local restrito e determinado, comprometeu a ordem pública e a paz social. Nessa situação, nós temos os pressupostos de fundo, também conhecido como pressupostos materiais, para a decretação do estado de defesa. Jamais esquecer que o estado de defesa, em local restrito e determinado. Calamidades naturais calamidades de grandes proporções naturais ou instabilidade institucional que comprometem a ordem pública e a paz social. Presentes esses requisitos materiais, em tese é possível decretar o estado de defesa. Mas além dos pressupostos materiais, são necessários pressupostos formais. O primeiro deles é necessário a oitiva de dois órgãos superiores de consulta do presidente da República. Esses órgãos são Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional.
Conselho de Defesa Nacional e Conselho da República emitem um parecer obrigatório para o presidente da República. Obrigatório, porém não vinculante. Isso significa dizer que o chefe do Executivo Federal, o presidente da República, não está vinculado àquela matéria opinativa que foi trazida pelo Conselho da República e pelo Conselho de Defesa Nacional, mas é um parecer obrigatório. E com base nesse parecer, com esse parecer debaixo do braço, seja para segui-lo ou não, o presidente da República pode decretar o estado de defesa. Decretando o estado de defesa, reuniões a determinados direitos constitucionais podem ser estabelecidas. Vejam o seguinte, o que nós podemos ter como restrição? Reunião ao direito, restrição ao direito de reunião, ao direito de sigilo de correspondência, de comunicação telegráfica e de dado. E também ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Porém, vocês lembram que a possibilidade de se decretar um estado de defesa, deixa eu ficar com a tela pequenininha para vocês acompanharem, ela se dava em duas situações. Instabilidade institucional e calamidades naturais, calamidades de grandes proporções da natureza. Essa segunda hipótese, de ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, única e exclusivamente nessa segunda hipótese. Dê uma atenção a isso, porque na hora da prova, se isso não tiver em destaque no seu caderno, a chance de errar é muito grande. Atenção a isso, atenção a essas restrições. E lembrem-se o seguinte, quando nós falamos de estado de defesa, o presidente decreta a medida. Essa medida já começa a produzir efeitos no ordenamento jurídico. O controle que vai ser realizado pelo Poder Legislativo é um controle posterior. O Congresso Nacional, em momento posterior à produção dos efeitos dessa medida, é que ele entra em cena. E entrando em cena, permanece em funcionamento até o término dessas medidas. Essa é a ideia que a gente precisa ter a respeito do estado de defesa. Nós temos também o quê? Medidas mais drásticas, situações mais delicadas, situações anormais mais intensas. E elas vêm previstas no estado de sítio. Da mesma forma que nós fizemos aquele organogramazinho introdutório, o que nós temos? A previsão constitucional do Instituto no artigo 137. No estado de sítio, nós tínhamos no artigo 136. A autoridade competente para a decretação é a mesma, é o presidente da República. O ente político responsável também o mesmo, União. O controle também é feito pelo próprio Poder Legislativo, mas com atenção. O controle que é feito pelo Poder Legislativo no estado de sítio é um controle prévio. Isso significa que o presidente da República, representando a União Federal, só pode decretar o estado de sítio se previamente autorizado pelo Poder Legislativo. O controle que é feito no estado de defesa é um controle posterior. E, por fim, lembrar que essa também é uma limitação material ao poder de reforma do texto constitucional. Significa o quê? Na vigência do estado de defesa, na vigência do estado de sítio, não é possível proposituras de projetos de emenda à Constituição Federal. Não se faz possível alterar o texto da Constituição na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Vejam o seguinte, da mesma forma que o estado de defesa tinha pressuposto de fundo ou pressuposto material, da mesma forma que o estado de defesa tinha pressuposto formal, o estado de sítio também os tem. Vocês lembram que um dos pontos de comoção do estado de defesa é que ele estava em locais
restritos e determinados, em um âmbito de abrangência local, tudo bem. Porém, quando nós falamos de estado de sítio, nós estamos falando de uma grave repercussão nacional. Nós estamos falando de que medidas adotadas no estado de defesa não foram suficientes para reverter aquele quadro de anormalidade constitucional. Nós estamos falando de estado de guerra ou de resposta à agressão armada estrangeira, situações muito mais delicadas. Comoção de grave repercussão nacional, ineficácia das medidas adotadas durante o estado de defesa e situações envolvendo conflito bélico, situações envolvendo estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Esses são os pressupostos materiais. Ao lado dos pressupostos materiais, nós temos os pressupostos formais. A oitiva obrigatória, tanto do Conselho da República quanto do Conselho de Defesa Nacional. Oitiva obrigatória, porém, da mesma forma que no estado de defesa, em parecer não vinculante. E o presidente da República não pode decretar de pronto essa medida. Ele só pode decretar o estado de sítio se previamente autorizado pelo Congresso Nacional em voto de maioria absoluta de seus membros. E se o Congresso Nacional, tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio, estiver em recesso parlamentar, ele vai ser convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. E vejam o seguinte, quando nós falamos dos pressupostos materiais do estado de sítio, eu quero que vocês lembrem: comoção de grave repercussão nacional, ineficiência das medidas adotadas. Qual que é o prazo de duração do estado de sítio? E a gente tem que trazer também o prazo de duração do estado de defesa. Vejam bem, todas as medidas adotadas no estado de defesa possuirão um prazo de duração de 30 dias, podendo ser prorrogado por uma única vez por mais 30 dias. No estado de sítio, se nós falarmos de comoção de grave repercussão nacional, se nós falarmos de ineficácia das medidas adotadas durante o estado de defesa, o prazo de duração é de 30 dias, podendo ser prorrogado sucessivamente, infinitamente, até enquanto perdurar a necessidade dessa medida. Quando nós falamos de resposta à agressão armada estrangeira ou estado belicoso de guerra, durante o tempo em que for necessário, não existe essa delimitação de 30 dias. Então, 2 pontos de atenção. Ao primeiro ponto, que no estado de defesa, as medidas são decretadas por 30 dias, com uma única possibilidade de prorrogação. No estado de sítio, precisamos fazer 2 blocos. O primeiro bloco, comoção de grave repercussão nacional e ineficácia das medidas adotadas durante o estado de defesa. 30 dias, permitidas sucessivas prorrogações. Situação envolvendo guerra ou resposta armada estrangeira, nós trabalhamos com o tempo em que for necessário para cessar essa situação. Tudo bem? Vocês perceberam que o estado de sítio ele traz situações mais delicadas, mais graves que o estado de defesa? Pois bem, diante disso, o que nós temos? Na vigência do estado de sítio, restrições cada vez maiores. Vejam o seguinte, não só restrições ao sigilo de correspondência, sigilo de reunião, restrição de reunião ou ocupação ou uso temporário de bens públicos. Situações muito mais delicadas que são impostas, que são restringidas, direitos fundamentais que são restringidos quando nós falamos de estado de sítio. Lembrando o seguinte, mais uma vez, o estado de sítio só pode ser decretado
com prévia autorização do Congresso Nacional. Com prévia autorização do Congresso Nacional, ele é decretado e o Congresso permanecerá em funcionamento durante todo o lapso temporal em que durarem essas medidas. E com isso, pessoal, a gente finaliza o estudo do estado de defesa e do estado de sítio. Todas as informações que vocês precisam para gabaritar a prova, vocês têm nesse bloco. E com isso, eu me despeço. Um abração, pessoal.